Pois bem, seguindo é, do, a quarta parte, né, do testemunho. E em seguida o tempo foi passando e um dia, aqui mesmo nessa cidade, o pastor Isaías, que era o pastor da igreja Assembleia Madureira, onde minha mãe congregava naquela época, na igreja Assembleia Madureira. E aí tinha uma irmã da igreja, a qual viu a situação da minha mãe, que estava trabalhando, batalhando, não tinha casa, ficava pagando aluguel. Essa irmã deu um pedacinho de lote para minha mãe. Um pedacinho de lote que era de 5 por 5, era mais ou menos assim. Era no fundo de um outro lote. Aí foi uma complicação. E a minha mãe na igreja, todo mundo orando e tal. Aí o pastor Isaías juntou lá naquela época, a gente juntaram todo mundo e fizemos os tijolos, né, que era feito de barro, um caixotinho feito de barro, e fez uma casinha pequena de... Era um cômodo só, bem grande. E a gente ficou agasalhado ali dentro daquele cômodo. Isso tudo naquele tempo. E nisso, eu estava trabalhando numa firma, minha mãe estava trabalhando em outra, e tinha os meninos pequenos na época, né? E parece que era 3 ou 4 crianças pequenas. E aí eu lembro que eu estava chegando do serviço, estava de capacete na cabeça, uma mochila que a gente levava comida para o serviço. E cansado, né? Na luta do dia a dia. Isso é de cortar o coração mesmo. Um negócio só Deus mesmo. E aí, aquela mesma irmã da igreja na época, que tinha dado o terreno para minha mãe, e já tinha um tempo que a gente estava ali, e aí o tempo passou, e ela mesmo sentiu de tirar minha mãe daquela casa, daquele barraco ali, depois do barraco pronto, porque ela deu o lote, o pastor juntou os irmãos e fez a casa, quer dizer que já era da minha mãe. A casa já não era mais dela, o lote sim que ela tinha dado, mas não deu, mas não deu, né? E aí aquela dona, aquela irmã, pôs na mente que tinha que tirar minha mãe dali de todo jeito. E tirou. A minha mãe trabalhava na firma, e a firma na época fornecia um mercado que todas as pessoas que trabalhavam na firma compravam num mercado chamado uma Pioneira que tinha na época. E aí minha mãe tinha acabado de fazer feira do mês, e eu lembro que um dia eu estava chegando no serviço de capacete na cabeça e tudo. Aí o carro da polícia estava parado lá no portão da minha casa, dessa casinha lá. Aí eu fui chegando, nem cheguei em casa, eles me pegaram e me levaram para a delegacia de capacete. Tudo isso aconteceu. E sem dever nada nessa vida. Sem dever nada. Mas o projeto de Deus é fantástico. E quando eu chego lá, minha mãe já estava lá na delegacia. Eu já tinha pegado a minha mãe também chegando do serviço, de capacete e tudo. E cheguei lá, minha mãe já estava lá. E quando eu cheguei lá,
tinha um delegado. A gente respeita toda a autoridade, né? Respeitar, mas primeiro eu acho que a autoridade tem que saber qual o fundamento da situação. E aí, naquela época, eles queriam defender o pessoal que queria tirar minha mãe da casa. Aí eu cheguei, o delegado estava numa mesa, e aí pediu que eu sentasse lá também de parede com essa mesa. Tinha uma cadeira de caída do lado de lá. Isso, quando eu me lembro disso, eu fico bem triste com a situação, porque você passar por uma situação que você não deve, e graças a Deus nunca tive problema de justiça, eu sempre toquei a minha vida trabalhando. E nessa época eu não tinha Jesus ainda na minha vida, não tinha aceitado Jesus na minha vida ainda. Mas estava tudo bem. Aí eu me lembro que eu estava sentado de frente a ele numa mesa, e ele começou a conversar comigo, eu estava de boné. Eu lembro que ele sentou a mão e tirou esse boné da minha cabeça com aquele desaforo danado. E hoje não é mais assim, hoje é diferente, né? E aí, eu sentado assim de frente a ele pegou o cabo do cacetete e sentou no meu estômago. E quando ele sentou assim no meu estômago, eu debrucei em cima da mesa, que eu não aguentei a dor. Debrucei em cima da mesa, ele pegou o meu cabelo, suspendeu minha cabeça de volta. E eu fiquei com a mão assim no estômago. E aí ele sentou novamente o cabo do cacetete no meu estômago, eu debrucei de novo em cima da mesa. Isso sem eu dever nada. Sem eu dever nada nessa vida. Eu não entendi até o momento o porquê ele fazia aquilo. Mas Deus é grande, Deus é maravilhoso. E eu saí dali assim com a cabeça totalmente virada de que eu precisava de tomar uma decisão com a minha vida diante de Deus, porque eu estava passando por algo que eu não devia, que eu estava pagando um preço para que eu não devia, e não devia nada também para estar passando por aquilo. E aí eu lembro de que eu não estava suportando a dor dele ter feito aquilo, batido o cabo do cacetete no meu estômago, e eu fiquei descontrolado assim, sentindo dor. E aí eu lembro que eu saí da sala, como ele viu que eu não tinha nada para estar ali, ele me dispensou da sala e eu saí, peguei a minha sacola e fui embora, e minha mãe ficou lá ainda. Só que eu não consegui sair e deixar a minha mãe lá. Mas eu tive que ir deixar minha mãe lá. E a situação foi, eu vou dar sequência contando a sequência desse testemunho no próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Fique na paz do nosso Deus.